YouTube do Goiás News. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre esses jogadores que te pegaram, né, um gancho, enfim, uma suspensão por conta das manipulações de resultados naquele Brasileirão, enfim, a máfia ali das apostas em 2022. O atacante Dada Belmonte foi um dos pegos vestindo a camisa do Goiás. Eu lembro que naquele tempo teve algumas especulações, algumas investigações, mas eu não vou nem citar aqui o nome agora dos jogadores que foram investigados, porque seria, digamos, uma injustiça com eles. Iria, digamos assim, associar a imagem, sendo que não tinha absolutamente nada a ver. Então vamos falar sobre o que a justiça acabou... Assim, justiça do Brasil é quase uma piada, né? Mas enfim, o que teve uma punição de fato foi pro Dada Belmonte. Pelo que eu sei, não foi o único, mas dentro daquele elenco investigado. Só que o que teve de apurado, enfim, algo, digamos, concreto para uma punição, foi o Dada Belmonte. Naquele jogo contra o Fluminense, eu estava assistindo e na hora eu notei um comportamento muito esquisito. Falei, gente, não é possível que esse cara tenha sido expulso assim, do momento para outro, né? Numa hora para outra, 2 tapas ali na cabeça do Ganso e foi expulso num jogo já com 2-0. Enfim, acabou sendo investigado. O gancho dele foi de 600 dias, tá? 600 dias e uma punição de apenas R$70 mil. O Dada Belmonte ainda pertence ao América Mineiro, tem um contrato longo por lá, foi comprado em definitivo e até mesmo naquele período, eu lembro de uma declaração do Paulo Rogério Pinheiro, então presidente do Goiás, que assim, esculambou, né? Todos esses jogadores que estavam sendo investigados, no caso do Dada Belmonte, que também teve a punição, e até mesmo naquele período, o Paulo Rogério falou até mesmo de uma possibilidade do Goiás processar o jogador, né? Porque obviamente ele acabou manipulando um resultado, ou pelo menos prejudicando o clube, vestindo a camisa do Goiás naquele período na Série A de 2022. Então o Paulo Rogério Pinheiro ficou pé da vida aí com o Dadá, falou dessa possibilidade que o clube poderia entrar com uma ação. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu apurei, não houve nada nesse sentido, nem do Goiás, nem de outros clubes. Acho que assim, cara, vamos ser sinceros, se fosse o Goiás contra o Dada Belmonte, com toda certeza o jogador iria mover uma ação. Como é o Goiás, acho dificilmente um clube voltar à tona nisso, né? Novamente, um caso que já passou, né? É complicado, mas é uma situação que agora tem que saber lidar, né? Óbvio que o Goiás ainda cabe recurso, caso queira fazer isso, pelo que eu apurei desta fala do Paulo Rogério Pinheiro. Naquela época eu entrevista, se eu não estiver enganado, a Rádio Band News, ele acabou afirmando isso. E tem outros jogadores, por exemplo, o Eduardo Bauerman, ele pegou uma suspensão só de 12 jogos, não jogou, foi para a Turquia e foi anunciado pelo Everton de Vinha del Mar, né? Tem até um símbolo desse time, quando eu fui lá no Chile. Assim, já é um indício de que alguns jogadores eles estão queimados aqui no Brasil. Por exemplo, o Eduardo Bauerman é um jogador nível Série A tranquilamente, não foi procurado por nenhum, não tem nenhuma suspensão, pelo que eu li aqui no site do Globo Esporte, e não joga mais aqui no Brasil, né? A última temporada dele em 2023, lá pelo Santos. Outro zagueiro também, esse inclusive já foi procurado pelo Goiás, é o Vitor Mendes, ficou bem próximo de defender a camisa do Verdão naquela Série A de 2022, só que ele acabou indo para o Juventude. O Vitor Mendes ele pegou uma punição de 720 dias e uma multa de R$70 mil. Jogador que pertence ao Atlético Mineiro, mas acabou sendo emprestado tanto pelo Juventude, né, para o Juventude, quanto também para o Fluminense. Pode deixar a sua opinião também a respeito desses outros 3 jogadores, essa possibilidade também de contratar jogadores, digamos, que passaram, né, por esse período mais sombrio recentemente da sua carreira. O que você pensa a respeito desse assunto e uma nova era do futebol, né? Espero que os jogadores estejam, os clubes, enfim, os empresários, um pouco mais atentos a respeito desses assuntos também, que com toda certeza uma hora ou outra vai acabar pipocando de novo, já que o Brasil é um país de difícil, é muito difícil uma corrupção não passar despercebida aqui no Brasil, mas muitas coisas acabam tendo vista grossa também. O futebol não é aquele meio mais limpo possível. Eu espero que apenas a integridade do jogo ela seja mantida, tá? Isso é a coisa mais importante para o futebol. Aquilo que o torcedor está vendo seja de fato verdadeiro, tá? E não que tenha manipulação, a falta de vontade até pode acontecer, tá? Mas nesse nível de aposta, de mau caratismo, claro, né? Eu espero que não tenha, porque acaba sendo uma mancha para o nosso futebol e para o clube que a gente torce também. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e os 2 links, tanto da Bueno Tênis Club quanto também da Atitude Multimarcas, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!